Gravação iniciada, presidente. Obrigado. Dando continuidade ao julgamento dos processos iniciados nessa sessão das 9 horas do dia 27/8, e por força do permissivo das portarias que prevêem o julgamento em sessões virtuais, nós vamos antecipar o julgamento na ordem sequencial numérica dos processos do período da tarde de hoje, do dia 27, das 14 horas. Então, vamos começar com o item 123 da pauta, que é Kobe Elija Veículos, relatoria do conselheiro Elcio Reis. Com a palavra, conselheiro Elcio. Bom, o relatório, o voto deste processo que eu vou ler, o item 123 da pauta, ele vale para o item 123, 124, 125 e 126. Trata-se de recurso voluntário interposto em contraposição ao acordo da delegacia de julgamento, que julgou improcedente a manifestação de conformidade, relativa ao despacho decisório em que não homologou a compensação declarada em razão do fato de que o pagamento informado já havia sido quitado, já havia sido utilizado para quitar outros débitos do contribuinte. Na manifestação de conformidade, o contribuinte requereu a homologação da compensação, arguindo que apresentara DCTF retificadora bem antes da prolação do despacho decisório, que foi ignorada pela autoridade administrativa. O acordo da IJ, em que não se reconheceu o direito creditório, restou emendado da seguinte forma: cientificada a decisão em primeira instância em 10/11/2014, o contribuinte interpôs recurso voluntário em 8/12/2014 e reiterou seu pedido, repisando os argumentos de defesa, sendo aduzido ainda que o pagamento indevido decorrera da não utilização de todos os créditos autorizados pela lei instituidora da não cumulatividade das contribuições PIS e COFINS. É o relatório. Passo ao voto. O recurso é tempestivo. Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório que decidiu contrariamente ao pleito contribuinte, com base constatação de que o pagamento informado da DCTF já havia sido utilizado para quitar outros débitos da titularidade do contribuinte. O recorrente havia transmitido em 28/11/2008 a declaração de compensação, tendo retificado a DCTF respectiva em 29/8/2009, mais de 2 anos antes da prolação do despacho decisório que veio a se dar em 1/11/2011. A DRJ considerou que, por ter sido retificada a DCTF após a transmissão da DECOMP, cabia ao interessado a comprovação do cometimento de erro no preenchimento da DCTF. Contudo, não se pode ignorar que, na data da ciência do despacho decisório, o contribuinte já havia retificado a DCTF, dando conhecimento à administração tributária da nova situação fiscal de seus débitos e créditos no período. Nesse contexto, ainda que se considerasse que nos processos administrativos originados de pleito interessado, como os de pedido de restituição, ressarcimento e de declaração de compensação, deva prevalecer o princípio do dispositivo, no sentido de que a atividade probatória é ônus do pleiteante, não se pode ignorar que, no presente caso, as informações adicionais fornecidas por meio de DCTF retificadora foram totalmente ignoradas pela administração tributária na prolação do despacho decisório sobre o qual se controverse nos autos. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 12 da IN 695/2006, bem como das instruções normativas supervenientes versando sobre a mesma matéria, a DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originalmente apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados em declarações anteriores. Valendo-se do disposto no artigo 147, parágrafos do CTN, que disciplina o lançamento por declaração, aplicáveis, a meu ver, subsidiariamente ao lançamento por homologação, já que no disciplinamento deste último tipo de lançamento não se faz referência à retificação de declaração, é possível concluir que, em momento anterior à notificação do sujeito passivo, a este é assegurado o direito de retificar as informações até então prestadas à administração tributária, o que, por outro lado, não exclui o ônus de comprovação das alterações promovidas. Portanto, tendo sido a DCTF retificadora transmitida anteriormente à ciência de qualquer ato da repartição de origem, tendente a confirmar ou não os dados anteriormente declarados, não se vislumbra fundamento normativo à sua desconsideração. Neste ponto, mostra oportuno transcrever a emenda do acordo tal da DRJ Fortaleza. Vou ler o que está em negrito.
a DCTF retificadora, que reduz o valor do tributo ou contribuição, quando entregue antes da ciência do despacho decisório e não homologou a compensação de débito do declarante, com crédito cuja origem é justamente o pagamento a maior do tributo contribuição retificado, deve ser aceita como prova do direito creditório pleiteado em declaração de compensação, nos casos em que o deferimento de tal direito se dera tão somente pela vinculação do mesmo pagamento ao débito informado na DCTF original. Uma vez que no presente processo a não homologação da compensação declarada decorrer apenas da vinculação do pagamento ao débito informado da DCTF original, deve ser aceita como prova referida à DCTF retificadora. No diante do exposto, em respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso para determinar a prolação de novo despacho decisório, observando as informações prestadas no DCTF retificadora apresentada anteriormente à ciência do despacho decisório, sem prejuízo da realização de diligência que se mostrarem necessárias à apuração da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado. É o voto. Ok, obrigado, doutor. Conselheiro Leonardo, não, antes disso, Mara pediu a palavra. Ô Elcio, um esclarecimento aqui. Na DRJ, na impugnação dele, ele apresentou o quê? Vamos ver. Eu não estou com um documento aqui. Pelo meu relatório aqui, o argumento dele central é que ele retificou antes da ciência do despacho decisório. Tá, tudo bem. Não, mas ele na impugnação, ele deveria ter apresentado, além desse argumento, a prova, né, de que... Se a declaração retificadora dele foi totalmente ignorada. Não, mas olha para você ver, porque o negócio é o seguinte, pelo menos o que eu tenho conhecimento é isso. Ele fez a DCTF e fez a DECOMP, né? Aí depois a DECOMP vem e retifica a DCTF. Isso. A DECOMP não pega essa DCTF retificada. Mas isso entendeu? Aí, a DECOMP não pega essa DCTF por uma definição do sistema da Receita. Isso, não. A definição de sistema não pode sobrepor a lei. Não, mas eu só estou esclarecendo aqui. Então, quer dizer assim, aí o despacho decisório que veio depois, o despacho decisório eletrônico, o que ele fez? Ele olhou lá a DECOMP original, com a DCTF original, bateu, tal. E ele não pegou. Aí o que acontece? É igual a gente faz no eletrônico aqui. Vai para o contencioso. Aí o contencioso fala assim, tá, tudo bem, então agora a DRJ que teria que ter começado a analisar. A análise começa na DRJ. A DRJ que teria que ser a primeira instância aí para poder verificar isso. Aí a DRJ olha e fala assim, tá, então tá certo, eu tenho que considerar o que você colocou na retificadora, porque o sistema não considerou. Aí, só que ele pega e argumenta só que ele apresentou, ele tinha que argumentar também que ele apresentou, eu retifiquei por causa disso. Entendeu? Eu tô sentindo Mara, eu cumpri minha obrigação de retificar a declaração antes do despacho decisório. Eu cumpri a minha obrigação. E simplesmente foi ignorada. Mas ignorado que é sistema, né? Se a DRJ falava, realmente, pois é, mas o sistema, o que acontece? Antes de processar o despacho decisório, a Receita tinha que programar o seu sistema para verificar se aquela original já foi retificada. Agora, por causa dessa deficiência da definição do sistema da Receita, o contribuinte não pode ser prejudicado. Mas ele não é prejudicado, porque ele tá indo na DRJ. Eu acho que a falha foi da DRJ. Então não, tem que ver. Com certeza. A DRJ que teria que ser a primeira a analisar isso. Agora, se a DRJ, o que eu quero saber é o seguinte: a DRJ ficou só nessa argumentação de que ou ela olhou se tinha outros documentos. Não, tá aí na emenda que eu reproduzi no relatório. Está lá, a DRJ, ônus da prova, ele não comprovou o direito creditório, foi com base nisso que ela decidiu. Então, quer dizer que a DRJ pegou e falou assim, a DRJ viu que necessidade de comprovação do erro, ou seja, a DRJ viu, né,
débito informado em DCTF. Ela falou assim, tá, porque senão ficaria muito fácil. Eu faço a deconta, vou lá e retifico, e depois peço e ninguém confere isso, fica valendo não, mas eu estou baixando para confirmar o valor. Eu não estou dando integral e restritamente o direito a ele, não. Eu estou vencendo o problema de a DCTF retificadora ter sido ignorada. Vamos analisar. Mas aí o contribuinte vai ter que comprovar, logicamente. Mas a questão, um dado que ele antecipadamente a decisão, antes de qualquer procedimento da fiscalização, ele foi lá e retificou. Se ele tivesse retificado antes, fazia o batimento, bateu, morreu. Sem ter comprovação nenhuma. A gente tem que fazer aqui, né? Então, se ele vem e retifica, e essa retificação dele é simplesmente como se não tivesse 2 anos antes do despacho decisório, totalmente ignorado. É uma falha do sistema mesmo, que o sistema podia pegar isso. Pois é, então eu acho que tudo bem, se ele fosse mais diligente, já na manifestação de conformidade, ele trazia os dados, né? A comprovação, e tal. Mas eu acho que é tão gritante essa desconsideração da DRJ DCTF retificadora, eu acho que ele centrar a defesa dele só nisso, eu acho que é subsistente. Porque o batimento eletrônico já é singelo demais, né? Porque é a declaração da DCTF. E ainda, se não considerar a DCTF retificadora antes da emissão do despacho decisório, eu já tive processo na minha turma anterior, que assim, o contribuinte mandava a declaração de compensação, 1 segundo depois, ele mandava a DCTF retificadora. O sistema ignora. Não pega. É absurdo isso. É uma falha que tem no sistema mesmo. Eu vou acompanhar o relator, só depois desse esclarecimento, mas é porque em votações anteriores a gente tinha verificado como é questão de crédito, se quando ele juntou na impugnação dele, ou no recurso voluntário, ele já trouxe esses documentos. Entendeu? Se a alegação dele não era só uma alegação de retificação. Se ele, além da retificação, ele trouxe a prova do que ele tinha direito. Porque senão a gente entendia que a gente estava expandindo demais o contencioso. Mas para mim não me causa nenhum desconforto em acompanhar o relator, não. Eu acho que voltar lá para poder eles verificarem o crédito, se a gente também voltar para cá de novo. Com base nessa observação da Mara, eu vou até, porque essa decisão minha é carimbo, já tem anos que eu utilizo ela. Eu vou até, porque eu só falo lá, sem prejuízo de realização de diligência, eu vou condicionar ao contribuinte comprovar o indébito. Não vou falar, deixar a critério da delegacia realizar diligência ou não. Vou falar que ele tem que comprovar. Foi bom você ter falado isso aí. Eu acho também, você tem razão, é melhor, porque já que o direito, ele que está pleiteando o direito, então ele que, e a gente está dando uma segunda oportunidade, ele que traga os documentos, né? Já vou anotar aqui, para alterar lá. A questão toda é a DCTF retificadora anterior à aprovação do despacho. Porque, se ela fosse considerada, com certeza, e havendo o batimento das informações, não seria baixado normalmente para análise, ou seja, seria tida como verdadeiras informações ali prestadas. Bom, também seria um problema, né, Paulo? Porque também eu também não sei, assim, que isso poderia dar uma margem para fraude, né? Ele faz uma primeira, depois fica, né? Poderia dar uma margem para fraude. Então, sem dúvida. Isso também é proposital, né? Bom, quando acontece aquelas retificações sucessivas de DCTF até que a última ele zere, normalmente, né, esses casos aí não tem como. Elcio, você está mantendo a redação, né?
Isso. Não, eu vou só reforçar que o contribuinte tem que comprovar o débito. Mas na ata pode constar o que está lá. Ela já constou dos outros anteriores. Ou seja, ok. Leonardo Andrade. Com o relator, presidente. Macedo. Presidente, nós já votamos aqui esse assunto. Eu acho que esse sistema é falho e traz um prejuízo enorme para a recorrente, porque não tem o menor sentido que as retificadoras não sejam válidas até o último instante. Ele, na minha opinião, ele poderia fazer 10, 20 retificadoras até o último momento, como em outras declarações da Receita Federal. Então, te interrompendo aí, eu acho assim que ele pode fazer quantos certificadores quiser, mas só que a Receita fala, tudo bem, se retificar, eu vou conferir, entendeu? É um critério que eu utilizo para conferir, né? Mas ela vai conferir de todo jeito, então, retifica. Aqui é original, já vai original, aquilo já passa direto, só quando tem erro. Tá, então, mas e se a Receita vai conferir, tanto faz conferir a 10ª como a 20ª, como a 30ª retificadora, desde que seja antes do... Que também é automático, também é o próprio sistema que faz aquele despacho. Então eu acho isso uma falha que já teria que ser corrigida. Acho até... É tão recorrente aqui, a gente já pegou outros casos que esse mesmo problema aparece. E traz um prejuízo tanto para a Receita como para o contribuinte. Enfim, acompanhe. Obrigado. Pedro? Acompanho também sobre o assunto só. A gente realmente julgou várias vezes esse tipo de caso e a gente já conversou bastante, porque tem um ponto a mais aí nessa discussão toda aí, que a verdade material, no caso de despacho decisório eletrônico, ela vai sendo construída ao longo do processo, né? Então, na maioria das vezes, nesses casos, viu, Mara, na manifestação de conformidade, o contribuinte não tem nem como recorrer de forma substancial, porque diante daquela negativa genérica do despacho decisório, ele não sabe como, por que foi negado, entendeu? Então, teve casos assim que a gente já aceitou prova em recurso voluntário só, que aí quando a DRJ já dá aquela amadurecida, entendeu? Então, estamos juntos. Só complementando aí a palavra do conselheiro Pedro, antes de até proferir o voto, em junho, na sessão de junho, eu trouxe um voto, contrário à posição do colegiado nesse sentido, também pensando da mesma forma da conselheira Mara, e diante de todos esses esclarecimentos feitos aqui, também estou convencido que a melhor forma de agirmos é nesse sentido, que é uma falta de compliance mesmo, né, do sistema. Então, fui convencido nesse sentido, em todos os casos agora seguirei essa linha, mas em junho eu trouxe um caso no qual fui justamente na sua linha, Mara. Nesse sentido também, que era o entendimento do colegiado da turma que eu participava anteriormente. É claro, Mara, que também tem caso e tem caso, né? Tem casos que você vê que o contribuinte simplesmente não defende praticamente nada, né? Aí também não dá, mesmo que a DSTF retificadora tenha sido apresentada antes. Então, isso é uma linha tênue, né, conselheiro Pedro? Porque a linha é uma linha muito tênue. Mas às vezes a gente retifica a DCTF no prazo dos 5 anos para homologação tácita. Aí falou, não, eu quero... Tá certo. Bom, Pedro proferiu o voto, né? Acompanho. Mara já só ratificando o voto, né? E Laércio? Eu acompanho o relator justamente pelo ponto que o Márcio fala, e o Macedo, realmente é muito frágil o sistema, porque é o sistema que vai fazer toda a verificação. Por que ele já não faz o processo todo automático? Ou se tivesse os motivos, se não fosse o despacho eletrônico, ali mesmo eu poderia pedir as provas. Então, tem que ser aperfeiçoado esse sistema, porque ele é muito frágil e capenga. Por um lado, ao tempo que se oportuniza o contribuinte à retificação, também não faz nenhuma exigência que ele traga algumas coisas. E no Brasil, infelizmente, nós
tem que ser o tintim por tintim, não dá para ficar imaginando, porque cada um imagina uma coisa diferente. Às vezes uma peça é importante, outra não é. Então, tem que aprimorar esse sistema. É uma perda de tempo, tanto para a União quanto para os contribuintes e para a Receita. Verdade. Ok. Márcio, Acompanho. eu também acompanho. Item 123 até o item 126 da COB Elija. A decisão é por unanimidade vossa dar provimento parcial ao recurso para determinar a aprovação de novo despacho decisório, observando as informações prestadas em DCTF retificador apresentadas anteriormente à ciência do despacho decisório, sem prejuízo da realização de diligências que se mostrarem necessárias à apuração da liquidez e certeza do direito creditório. Podemos avançar um pouco mais, vamos para o 127. 127 é processo 2009-27, IBL, Isabel Madeiras do Brasil, conselheiro Pedro Lima. Exato. Todos me ouvindo bem? Sim. Tá. Mara, esse é retorno do mês passado, tá? E então a turma já sabe mais ou menos, mas eu vou relatar tanto para você quanto para eles de novo. E o que aconteceu? O Elcio pediu vista, que o caso é realmente, assim, o caso não é tão confuso, mas a defesa podia ter sido mais clara num certo sentido, que é o sentido que o Elcio vai trazer para vocês aí no voto lista, né? Então, como ela não foi tão clara nesse sentido, eu acabei não pegando esse negócio aí que estava meio no ar aí, né? É impossível a gente conhecer tudo também, né? A gente faz o controle da legalidade, mas a nossa cabeça ainda não é uma inteligência artificial, né? Como um computador que sabe tudo. Então, eu acabei não pegando muito esse ponto que o Elcio vai trazer. Então, eu vou relatar novamente como eu vi a questão, tá? É o seguinte. A questão é bem básica, é assim, ó. O contribuinte, ele solicitou o ressarcimento de crédito presumido de IPI, tá bom? Referente ao terceiro trimestre de 2002, no valor de R$36 mil. E ele apontou os débitos indicados para compensação, na declaração de compensação, certo? Nos três casos, os casos são iguais. O despacho decisório eletrônico, ó, tem alguém com... Acho que tá... Ah, é você, Paulo. Acho que tá fazendo barulho aí o teclado. Reconheceu integralmente o crédito. Integralmente, né? Aí o contribuinte, ele recorre discutindo o débito, né? E ele recorre de uma forma, assim, que ele não deixa muito claro o que ele quer dizer com relação ao débito, né? E esse é o relatório, então, presidente. Aí já pode passar para o voto? Você falou sim, né? Eu não vi, mas está sim. Sim. Feito. Então, se vocês puderem abrir a minuta que está escrito Vista Elcio, IBL 2009-71, né? Eu fiz um voto no seguinte sentido, Mara. Eu falei, ó, o crédito foi todo reconhecido, né? E aí ele vem discutindo o débito, sem comprovar aí o que ele está alegando, ele vem... Ô, Paulo, o teclado tá... É que eu tô de fone, o teclado faz um barulhão aqui. No processo de crédito, discutiu o débito, aí ele traz todas essas alegações, né? Da exclusão de multa pela denúncia espontânea, extinção da pretensão punitiva pela reparação do dano, e por aí vai, né? Então, o que o contribuinte ele alegou? Ele falou assim, ó,
Peraí. Ele fala assim, ó. A fiscalização criou um débito que não existia, né? E com isso ela diminuiu o meu crédito, tá? O crédito foi todo reconhecido, mas não atingiu o tanto de compensação que ele queria, né? Por quê? Porque tinha mais débito do que crédito. Então, apesar do crédito ter sido reconhecido, tinha mais débito do que crédito. Aí o contribuinte fala, não, mas você lançou uma multa isolada indiretamente e aumentou os meus débitos, né? E você não pode fazer isso porque ocorreu a denúncia espontânea. Então, o que aconteceu? O contribuinte, ele já considerou, como ele declarou, né? E é confissão de dívida, ele já considerou o valor dos juros, né? E não considerou o valor da multa, porque ele entendeu que tinha ocorrido a denúncia espontânea. Mas isso não está bem explicado, né? Então ele fica alegando assim que a fiscalização lançou um auto de infração e tal. Aí a própria DRJ, quando julga o caso, fala, mas não tem nenhum auto de infração aqui, né? Sua alegação não faz sentido, né? Então, a princípio, o que aparentou? Que o crédito foi todo reconhecido e foi compensado com os débitos que existiam. E o contribuinte não comprova essa questão da fiscalização ter aumentado os débitos com o valor da multa, entendeu? E aí, como o crédito foi todo reconhecido, o contribuinte não fala nada sobre o crédito. Então, a argumentação dele só vem nesse sentido, né? Aí ele também solicitou que fosse reconhecido o direito à atualização do crédito pela Selic. Aí eu falo também, olha, mas o crédito foi integralmente reconhecido. O pedido de aplicação da Selic não faz parte da LID, administrativa fiscal, né? Então eu votei por não conhecer do recurso, por tratar de objeto diverso, que não o crédito, né? Ele está querendo discutir o débito, e ele fala que existe uma auto de infração e tal, e não comprova isso. Então, eu fiquei muito confuso. Falei, não, o crédito foi reconhecido. Aí, depois, conversando com o Elcio, eu entendi melhor a questão, né? E aí acho que é melhor o Elcio explicar, que vai ficar mais claro para todo mundo aí. Mas eu voto visto. Isso, com a palavra. Você está mantendo o seu voto, né, Pedro? Presidente, na verdade, eu acho que eu vou acatar a posição do Elcio, porque eu consegui falar rapidamente com ele, mas eu trouxe o mesmo voto para que o Elcio possa colocar a posição dele, entendeu? Para a gente poder comparar aí também. Ok, Elcio, com a palavra. Pela análise que eu fiz, né, é aquele caso assim, bem recorrente, que o contribuinte compensa o débito em atraso. Então, quando ele declara na DECOMP, o débito já está vencido. Só que, como ele considera que ele tem o direito à denúncia espontânea, ele não lança a multa. Só que, no presente caso, a Receita reconheceu o crédito total. Mas só que, a partir do momento que ele jogou a multa de mora no débito por ele estar vencido, né, o crédito não foi suficiente. Então, o contribuinte pede a denúncia espontânea. Nós temos a decisão do STJ, né, com recurso repetitivo, que a gente é obrigado a reproduzir, e lá fala que se o contribuinte entregou a DCTF antes de confessar o débito, ele não tem direito à denúncia espontânea, porque ele já tinha confessado o débito anteriormente, na própria DCTF. Então, quer dizer, não tem denúncia espontânea. Se ele confessa o débito no mesmo momento em que ele faz a declaração de compensação, quer dizer, não houve DCTF anterior, ele tem direito à denúncia espontânea. Essa é a decisão do STJ.
Só que eu olhei todos os 3 processos aqui, não tem informação nenhuma sobre DCTF. Então, a minha proposta é baixar a inteligência para a delegacia lá de origem confirmar a entrega ou não da DCTF e no período que ele tiver entregue, não importa, né? Aí a gente é que vai analisar a data da DCTF para verificar se com base na decisão do STJ, se ele tem direito à denúncia espontânea ou não. É só isso, essa foi a conclusão que eu cheguei. Ok. É isso, Pedro. Você vai acatar Presidente, e eu vou acatar, presidente. Eu acabei entendendo depois, porque é o seguinte, não é que teve um auto de infração, é que quando apurou os débitos, a fiscalização, ela considerou o valor da multa e os juros, né? O contribuinte, quando calculou os débitos dele para indicar para a compensação, ele considerou só os juros. E essa compensação na escrita, ele fez a compensação na escrita, né? É isso, né, Elcio? Ele já fez essa compensação na escrita. Não, ele fez a compensação no Perdecomp. Ah, ficou só no Perdecomp. Ele não... Se você olhar o Perdecomp lá, ele lança lá o principal, multa 0, juros tanto. Ah, justamente querendo se valer da denúncia espontânea. Perfeito. Aí que eu confundi. O que eu queria dizer é isso. Como ele já fez isso na Decomp, considerando nos débitos o valor dos juros, porque ele sabe que estava atrasado, a Decomp serve como confissão de dívida. Essa é a grande sacada que o Elcio me falou. Entendeu? Já é confissão de dívida. Então, não precisa de auto de infração para cobrar essa multa. A fiscalização, então, quando viu isso, você já compensou sua dívida. Eu vou aumentar seu débito aqui cobrando a multa. Porque a multa de mora decorre da lei, né? A lei fala, você está em atraso, cobra a multa de mora, independe do lançamento. Exato. Então, o principal é lançado. Perfeito. A questão toda, então, ficou realmente na apuração dos débitos ali. Então, é objeto, sim. E tem essa questão do STJ aí, então, agradeço imensamente aí o seu conhecimento e ajuda, Elcio. Muito obrigado. De nada. Acato, sim. E se você não se importar. Ah, que isso. Proposta de diligência, presidente, tá sem áudio. o dispositivo, retorno do... Eu até fiz um dispositivo aqui. Vamos ver se esse vai ser suficiente. Mas eu acho que ele precisa ser melhorado. Tá. Não consta dos autos a entrega da DCTF declarando o débito compensado. Portanto, para aplicar a regra eu pus do STF aqui, mas STJ. Para aplicar a regra do STJ quanto ao afastamento da multa de mora pela denúncia espontânea, é necessário saber se o débito já estava ou não declarado em DCTF antes da Decomp. Portanto, deve o auto ser convertido, o julgamento ser convertido em diligência para que a repartição de origem verifique a existência de DCTF e, em caso positivo, a sua colação aos autos. Nem precisa trazer a DCTF inteira, não. Basta a informação da data da entrega. Não, mas se bem que nesse caso aqui é bom ter ela inteira, que ele pode ter declarado DCTF e não ter declarado esse débito lá, né? É bom ter a DCTF mesmo. Para unidade de origem, né? Fazer isso. Se quiser, eu colo aqui no WhatsApp, é preciso? Eu pedi, veja aí, converter o julgamento do recurso de diligência com retorno dos autos à unidade preparadora para que seja confirmada a entrega da DCTF, declarando confessado e, em caso positivo, juntá-lo aos autos. Agora, juntar só a parte correspondente, né? A questão de você juntar a DCF toda é enorme. Então... Juntar aos autos o quê? A parte da DCTF versando sobre esse débito, né? As folhas se referem
ao presente processo. Ó, retificando aí, acrescentando, juntar aos autos, juntar aos autos as folhas. Então não é juntá-la, é juntar. Ao presente processo. De acordo aí, Elcio? Tá, então esse é o... E apresente relatório conclusivo. A fiscalização, né? Não, o que ela está pedindo só... a diligência seria para pedir a confirmação da entrega e a apresentação dessas folhas. Aí não precisa de relatório, né? Eu entendo que não. Tá. Tá. Então, Elcio, regime de votação. Acompanho. Leonardo. Acompanho. Macedo. Acompanho, presidente. Tá? Mara. Acompanho. Laércio. Acompanho. E Márcio. Acompanho. Eu também acompanho. Então, todos os itens, né, Pedro? Sim. 127, 128 e 129 da Isabel Madeiras do Brasil, por unanimidade de votos, converteu o julgamento do recurso de diligência com retorno dos autos à unidade preparadora para que seja confirmada a entrega da DCTF com a declaração do débito confessado e, em caso positivo, juntar aos autos as folhas que se referem ao presente processo. Só um detalhezinho que é importante, Paulo, que com a identificação da data da entrega da DCTF também, porque esse é o dado mais importante. Porque geralmente ela manda um pedaço da DCTF e não tem a data de que ela foi transmitida. Confirmar a entrega do STF em qual data? Com a informação do débito confessado e, em caso positivo, juntar aos autos as folhas que se referem ao presente processo. Então é isso. Vou ler novamente. O dispositivo do 127 ao 129 converteu-se o julgamento, por unanimidade de votos, converteu-se o julgamento do recurso de diligência com retorno dos autos à unidade preparadora para que seja confirmada a entrega da DCTF e em que data, com a informação do débito confessado e, caso positivo, juntar aos autos as folhas que se referem ao presente processo. Então, finalizamos o processo 129. Vamos, então, interromper para o almoço e retornaremos às 14 horas. Pode interromper, por favor. Gravação. Elcio, Gravação interrompida, presidente. Diga. Obrigado.